Graças a Deus, nós estamos com o privilégio de mais uma vez podemos abrir a palavra, podemos meditar nela para o crescimento da nossa vida espiritual. Nessa oportunidade eu queria, juntamente com os irmãos, pensar sobre cooperação, sobre ajuntamento, sobre propósito. E dentro disso nós vamos utilizar como base o nosso texto em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 12. Êxodo, capítulo 17, no versículo 12. Livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 12. Ali nós iremos encontrar Moisés no alto do monte, dois de seus companheiros, Josué, e os guerreiros no meio do povo a lutar contra o seu adversário. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, retomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Hur por apoiar as suas mãos, um de um lado e outro de outro lado, e as suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. Apenas o versículo 12 para a nossa meditação nessa noite. Irmãos, nós vemos aqui o Senhor sendo junto com Moisés, Arão e Hur, no meio daquela peleja, no meio dos amalequitas, a qual estavam em Josué e os soldados do povo de Deus, lutando, guerreando para que pudessem conquistar aquilo que o Senhor havia proposto. Esse texto nos chama a atenção porque está ali Moisés como uma figura de líder, mas ali está também dois homens que para nós como igreja, para nós como pessoas, como cristãos, no nosso lar, no nosso trabalho, nós vemos aqui uma hierarquia, um líder, duas pessoas abaixo dele, pessoas deveras importantes, porque Arão era o homem das palavras que estava junto com Moisés. Quando Moisés, lá no passado, quando ele foi chamado para guiar o povo, ele falou: Senhor, não sei falar, não tenho palavras para poder chegar perante a Faraó para pedir que o povo seja liberto. Então o Senhor falou: tem um camarada que ele é muito bom de palavras, leva ele contigo, que ele vai ser muito importante na tua caminhada, na tua jornada. Então ele foi com Moisés. E nessa ocasião, mais uma vez, ele está ali junto com Moisés, como um suporte, como alguém que estava ao seu lado, incentivando e o ajudando. E a situação no contexto geral era a seguinte: enquanto Moisés estava com o cajado com as mãos erguidas, o povo de Deus ganhava aquela batalha. Só que naturalmente Moisés já era um homem de uma certa idade, e naturalmente o seu corpo iria se cansar. E em dado momento daquela batalha, os braços dele se cansaram. E aí, os seus companheiros, Arão e Hur, tiveram a brilhante ideia de pegar uma pedra. Mas é assim: nós vamos segurar os seus braços para que o povo vença. E nós fazemos para os dias atuais, nós vamos ver aqui que nós como igreja, nós precisamos olhar para os nossos líderes, saber que nós precisamos ser cooperadores para que o povo de Deus vença. Nós precisamos ter a mesma ótica, a mesma visão, a mesma perspectiva que Arão e Hur tinham, de apoiar o seu líder, de apoiar a sua liderança, de buscar estratégias para que o povo de Deus ganhasse. E naquela ocasião, Moisés estava ali cansado, fragilizado, mas ele tinha pessoas ao seu redor. Primeiro,
acreditavam no Deus a qual Moisés servia. Eu fico imaginando a confiança de Josué. E um pouquinho antes do texto que nós lemos, Moisés chega para ele: ó, ajuda o povo, os guerreiros, e vá lutar. E você vai estar ali na linha de frente, vai lutar com o povo. E eu, Arão e Ur, nós vamos para o monte, nós vamos buscar o socorro de Deus, para que vocês possam vencer. E ali havia uma relação de confiança muito grande entre aquele líder e posteriormente o seu sucessor, Gadol, que estava ali na frente de batalha. Havia uma relação de confiança muito grande porque Josué confiava não somente a Moisés, mas confiava também em Deus. Porque ele sabia que ele estava lá na frente da batalha como jovem, como forte, como um homem de batalha, como um guerreiro espiritualmente falando. Mas ele sabia que existia um homem que estava de braços levantados intercedendo por ele. Nós como igreja nós precisamos olhar isso, saber confiar, entrar na linha de batalha, entrar, fazer evangelismo, fazer confronto pessoal, estar lutando para a obra de Deus, mas sabendo que nós temos pessoas que estão intercedendo por nós. Quando eu olho para esse texto, eu lembro de inúmeros irmãos que lá no princípio do meu ministério e até hoje, eu lembro muito bem quando tomava o púlpito e olhava para o público e via irmãozinhos assim. E eu sabia, no fundo do meu coração, que aqueles irmãos estavam ali com os olhos fechados, com as cabeças curvadas, intercedendo, não para aquilo que eu falasse, mas para que o ministério pudesse ser exercido e a palavra pudesse chegar às pessoas que estavam. Inúmeras vezes eu fiz isso. E inúmeras vezes também eu fiz isso com irmãos que estavam lá. Às vezes nós pensamos que a guerra ela é só vencida por aqueles que estão lá na frente. São aqueles que estão lá como Arão, Ur e Moisés. Mas a guerra é vencida também por aqueles que estão lá na frente da batalha. Nós vivenciamos isso hoje. Porque às vezes precisamos ser cooperadores com a obra de Deus, para que as coisas pequenas, para que as coisas simples possam chegar a acontecer. Nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento. Nós precisamos buscar estratégias, como eu já falei. A igreja precisa pensar como Arão pensou. Você está cansado. O que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer para que ele possa sustentar os seus braços perdidos para que o povo vença? Será que nós estamos buscando estratégias, buscando maneiras para fazer com que o povo vença? E às vezes as estratégias que estão ao nosso redor, talvez chegar e conversar. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho que Arão era um homem que conhecia muito bem as palavras. Quando Moisés é chamado ali perante aquela sarça ardente que não se consumia, o Senhor o apontou porque sabia que ele era um homem de boas palavras. Sabia que Moisés poderia contar com ele. Nós, como igreja, precisamos saber quem são as pessoas que nós podemos contar para fortalecer o nosso ministério. E também precisamos ser pessoas disponíveis para sustentar os ministérios. Nós precisamos pensar o que eu posso fazer, como eu posso segurar as mãos de Moisés, como eu posso sustentar os meus líderes, sustentar o meu ministério, sustentar o ministério de louvor.
chamado boa vontade. Iniciativa. Talvez você não sabe fazer coisas grandiosas. Dessa vez Deus te chamou para fazer algo simples. E aquele algo simples é uma peça fundamental para que o ministério do outro se mantenha de pé. Não sei se todos aqui já viram crianças brincando com um brinquedo chamado Lego. Um monte de pecinhas que são montadas uma sobre a outra. É possível você construir infinitas coisas. A igreja é da mesma forma, no contexto espiritual. Nós somos peças de um grande Lego. E nós vamos nos encaixando uns nos outros para construirmos coisas incríveis. Isso é igreja. Isso é assim, o corpo de Cristo. Quando aqui nós vemos essa história, ela nos diz que havia cooperadores, haviam lutadores, haviam ensinadores, haviam líderes, e acima de tudo, havia servos de Deus. Isso, tudo, isso que eu acabei de citar, são coisas que também existem dentro do contexto de igreja. E nós precisamos olhar para isso, olhar para essas sábias palavras do Senhor, que deixou aqui registrado esse exemplo, para que possamos fazer da mesma forma. A palavra diz: nós somos cooperadores da multiforme graça de Deus. Vou fazer isso que esses homens fizeram. Há uma frase muito conhecida e muito famosa: o Evangelho é anunciado. Na maioria das situações, ela se aplica, principalmente aos missionários, porque o Evangelho ele é anunciado com os pés daqueles que vão, com os pés daqueles que dedicam a sua vida de forma integral a pregar o Evangelho, pelas mãos daqueles que contribuem, a parte financeira, que ajudam a manter homens e mulheres no campo missionário. Mas é uma parte também muito importante e que às vezes a igreja negligencia, deixa de lado. Os joelhos daqueles que oram. Eu te pergunto: quantas vezes durante a semana você segura os braços de um homem que está lá no meio do campo missionário através de suas orações? Quantas vezes você lembrou do missionário que às vezes larga tudo do bom e do melhor, como eu já conheço irmãos que fizeram isso? Largaram casa, largaram carro, largaram emprego estável, para literalmente se enfiar no meio do mar para pregar o Evangelho. Nós, como igreja, precisamos fazer como Arão e Hur, sustentar esses irmãos para que o Evangelho seja anunciado. Nós precisamos, como igreja, ter essa visão. Nós precisamos sustentar pessoas que estão anunciando o Evangelho. Qual o propósito disso tudo? O povo de Deus vença as batalhas. Sabe qual foi a consequência disso tudo? No meio da guerra, pensa um caos total. E a guerra naquela época era algo sanguinário. Era uma guerra fria, como nós podemos observar hoje. Você pega um míssil aqui e joga lá, em total segurança. A guerra naquela época era corpo a corpo. Era um tentando furar o outro. E ali estavam homens que confiaram no Senhor.
Confiaram na promessa do Senhor que se Moisés ficasse com os braços levantados, eles venceriam. Porque eles tinham uma bendita esperança que iriam entrar na terra prometida. E nós estamos na mesma situação. Nós estamos confiando em homens e mulheres de Deus que estão dedicando a sua vida por completo, erguendo seus braços com toda a sua força, para que a obra possa continuar. Porque nós estamos na frente de batalha, convictos que de uma hora para outra nós podemos ser atingidos, morrer e esperar o Senhor no nosso turno para o dia da sua vida. Como também nós podemos cruzar o rio através do arrebatamento, onde Deus irá nos buscar. E esse corpo que talvez a mão cai muito cansado, vai se transformar num corpo glorioso. Irmãos, isso para mim é a melhor motivação, é a motivação mais importante. Porque um dia, quando eu chegar no céu, eu vou poder olhar e ver lá Moisés. Nossa, foi o homem que sentou na pedra. Talvez eu olhar para um lado e vou olhar e ver Arão. Olha para Arão que sustentou Moisés. Está ali. Talvez olhar para o lado e ver Paulo, que foi sustentado por igrejas, a qual ele enviou cartas. E vou olhar talvez para ele, ver o Senhor Jesus. Saber que por ele esses homens fizeram coisas grandiosas. E o Senhor nos revelou, o Senhor nos deu motivação, o Senhor me deu vitória, me deu uma terra prometida, onde já havia tudo bom e melhor. Eu fico observando esse texto, vendo que aqueles desafios eram muito maiores dos desafios que nós podemos enfrentar hoje. Já pensou no perrengue que era aquele povo? O quanto difícil era para aquele povo? Nós estamos hoje como igreja, trilhando o mesmo caminho, saindo do Egito, saindo do mundo de perdição que nos escraviza, e caminhando para uma terra prometida. E nós estamos caminhando numa situação inigualavelmente melhor, muito mais tranquila. Hoje nós podemos caminhar em direção ao céu, sem nos preocupar com ter um povo querendo nos atingir. Nós temos esse privilégio, nós temos essa vantagem, nós precisamos aproveitar. E ser motivacional para as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez Deus está lá, colocando o irmão à frente, disposto a fazer a obra. Nós precisamos chegar. Bora, irmão. Vai dar tudo certo. Bora. O caminho é difícil, mas nós estamos aqui. Se o irmão precisar de mim, eu estou aqui. Se você é Arão, Senhor, sustentando os braços de vocês. Nós precisamos, como igreja, pensarmos isso e abrir a nossa mente, virar a chavinha, ser cooperadores dos mistérios uns dos outros, para que não eu ganhe ênfase, não que o irmão ganhe ênfase, não que o ministério de louvor ganhe ênfase e seja glorificado. Não vou lembrar lá no campo de batalha. As pessoas que estão lá almejando chegar em Jerusalém Celeste. É por elas que nós nos dedicamos.
Eu faço desafio para a igreja local, para você, como cristão. Adote um missionário, adote um irmão. Você não precisa contribuir financeiramente, mas dá o teu dinheiro. Pede para que almas cruzem o seu caminho, para que o Senhor lhes dê oportunidade de pregar o Evangelho, para que o Senhor abra as portas. Seja consistente. Talvez não precisa ser um missionário. Talvez um irmão que você vê que tem alegria, gozo e dom para o ministério. Ore por ele. Ore por quem talvez faz que você tem vergonha. Ore talvez porque você não tem coragem de enfrentar uma aldeia indígena para pregar o Evangelho. Ore por ele. Olha, porque talvez alguém que tem deixado de estar vivendo perto da sua família, e vivendo em outro estado, em outro país, com o propósito de pregar o Evangelho. Nós, às vezes, esquecemos disso. Mas também lembre-se de orar, para que esses bandos que estão aqui possam também estar cheios de pessoas para ouvir esse Evangelho. Nós estamos no campo de batalha para alcançar essas pessoas. Nós precisamos buscar estarmos no mesmo propósito, no lugar onde Deus nos enviou, no lugar onde Deus nos colocou, para sermos intercessores, para que o povo de Deus, para que a nação santa chegue até a verdade. Que Deus possa nos abençoar, que possa nos despertar para fazer isso. Nós temos como Moisés. Você parou de pensar no compromisso que Moisés tinha, no compromisso que Josué teve logo após ele ser um líder, ser alguém que batalhou para que nós possamos ter livre acesso ao Evangelho hoje. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos ser incentivadores das pessoas que estão dispostas a fazer isso. Melhor ainda, talvez ser essa pessoa que está disposta a fazer isso. Não é fácil. O braço vai cansar. Mas o Senhor, com tudo que possa acontecer, Ele vai preparar alguém para segurar o seu braço, para estender a mão, para te incentivar a caminhar e deixar para Canaã celestial. Possamos ser assim, ser desafiados pelo ministério de Moisés e que os dois homens se salvam. Nós possamos ter iniciativa, buscar estratégias para que esse Evangelho seja anunciado para as regiões, para que seja anunciado aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. Quem sabe talvez até no nosso país. Eu não sei onde Deus pode te levar para anunciar o Evangelho. Nós precisamos estar sendo incentivadores do ministério de alguém. Que seja tempo, nós precisamos estar orando, intercedendo para que o Evangelho seja anunciado. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra seja colocada como guarida em cada coração presente. Que possa sair daqui edificando sua vida. Que você seja melhor cristão cada dia, cada dia. Deus te abençoe. Amém. Amém.